Eu já vou abrir a rodada de perguntas. A gente faz novamente em bloco de 3. E estou, então, recebendo as inscrições. E vou me inscrever. Eu queria colocar, na linha até agora da parte final da fala. Meu nome é Elisa, eu sou advogada de Porto Alegre, só vim aqui na mesa e acabei não me apresentando. E colocar na linha dessa parte final sobre essa necessidade de aglutinar forças com relação a essa união dos sindicatos com os demais movimentos sociais, né? Nós estamos nesses tempos de resistência que vivemos, existem movimentos novos, né? O que a gente está percebendo nesses movimentos de ocupações, né? Esse lema ocupar e resistir, que diz respeito tanto à luta pela moradia, quanto à luta por melhoria da educação, quanto até mesmo a luta contra a PEC 241, que é uma pauta quase inequívoca, enfim, sem grandes dissonâncias entre os sindicatos. Então, eu gostaria de ouvir também, se possível, os brilhantes integrantes da mesa sobre como enxergam esses movimentos de uma certa desobediência civil e a importância de um movimento sindical aglutinar forças com esses agentes como estratégia de resistência contra esse crescimento do autoritarismo e das políticas liberalizantes. Então, já vou passar a palavra para o próximo inscrito, que é o Rodrigo, por gentileza. Meu nome é Rodrigo Casale, eu sou advogado de algumas entidades do Serviço Público Federal e advogado em São Paulo. Primeiro, eu quero agradecer a exposição dos professores, foi realmente muito brilhante. E, no momento que o professor Glorivaldo falou das limitações à negociação coletiva, principalmente no que se refere ao sistema remuneratório, financeiro da Constituição, que exige uma lei, né, para que seja efetivado algum tipo de aumento ou concessão de algum benefício econômico para o servidor, eu gostaria de fazer uma pergunta para os professores no seguinte sentido: se uma emenda constitucional, se é possível, uma emenda constitucional que faça com que o que for negociado entre a entidade dos servidores e o governo, né, seja ele federal, estadual, distrital, municipal, né, que, uma vez pactuado um acordo entre essas entidades e o governo, que isso, por emenda constitucional, vire lei, né, que, na verdade, o Congresso apenas homologue e não da maneira que é hoje, que precisa ser apresentado e o Congresso aprovar alguma coisa nesse sentido, se isso resolveria e se isso é possível. Muito obrigado. Fernando. Eu queria fazer duas perguntas aos palestrantes. Uma primeira se refere, e aí um pouco mais diretamente para o Horácio, em relação a um problema que nós vivenciamos atualmente no setor federal, e provavelmente com repercussão em estados e municípios, que é a licença para dirigente sindical exercer o mandato sindical. No caso federal, nós tínhamos essa possibilidade de licença, temos ainda previsto legalmente a possibilidade de licença, porém com a remuneração dos servidores sendo feita pelos sindicatos mediante reembolso ao governo federal. Quer dizer, o governo federal mantém a folha de pagamento, mantém os servidores na folha de pagamento e o sindicato reembolsa mensalmente aquela despesa. Há um mês atrás, o Ministério do Planejamento excluiu até mesmo essa possibilidade, dizendo que o governo federal, nas licenças para exercício de mandato classista, não pagará mais a remuneração, ainda que a responsabilidade financeira estivesse sendo até ali dos sindicatos. Me parece que aí uma tentativa ainda maior de dificultar o acesso desses dirigentes ao mandato sindical. E aí, nesse aspecto,
gostaria de ver do Horácio que possibilidades, dentro dos mecanismos de controle da OIT, nós teríamos, pensar como teríamos para fazer uma eventual reclamação, denúncia, etc., através daqueles mecanismos, até mesmo ao Comitê de Liberdades Sindicais e tal. Uma segunda questão aí a vocês três, nós tivemos em 2009 a ratificação pelo Brasil da Convenção de Viena, né? Depois de 45 anos da Convenção, o Brasil é um dos últimos países que ratifica a Convenção de Viena, que estabelece, então, que se no ordenamento jurídico interno houver contradições, né, com os tratados internacionais subscritos pelo país, e faço menção mais diretamente à Convenção 51 e a 154, esse ordenamento jurídico interno tem que ser retirado do mundo jurídico, ou seja, o Estado não pode invocar aquele ordenamento jurídico interno para impedir a prevalência de um tratado internacional ou de uma convenção, como a 151 e a 154, que estejam incompatíveis ou que sejam consideradas incompatíveis com o ordenamento jurídico interno. Digo isso porque boa parte dos argumentos, como vocês mesmos apresentaram, boa parte dos argumentos que criam restrições à eficácia da negociação coletiva vem lá dos princípios da legalidade, reserva legal, né, independência entre os poderes, etc. E me parece que, a partir da ratificação da Convenção de Viena, sequer esses argumentos poderiam mais ser utilizados pelo Estado brasileiro para se colocar em resistência à regulamentação. Claro que tudo termina na própria regulamentação, não é? Mas, nessa hipótese, me parece que abre também para o movimento sindical a possibilidade de algumas denúncias a tribunais internacionais de que o Estado brasileiro estaria agora contrariando a própria Convenção de Viena, na medida em que permanece omisso ou resistindo à regulamentação da 151 e da 154, sobretudo para os servidores públicos, contrariando, então, os tratados que ele ratificou e agora contrariando a própria Convenção de Viena. Então, gostaria que vocês abordassem um pouco esse aspecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En lo que hace a la licencia sindical, es importante que ustedes miren esta solicitud directa que yo les compartí, la solicitud directa relacionada con la aplicación del convenio 151. En esta solicitud directa, la Comisión de Expertos en el año 2014 tomó nota de que la ley número 8112 de 11 de diciembre de 1990 establece la inamovilidad de los dirigentes sindicales hasta un año después del término de su mandato. También tomó nota la Comisión que los dirigentes sindicales tienen derecho a licencias sindicales. Eso es lo que tomó nota la Comisión de Expertos. En base a esto, y ante la posibilidad de llevar a cabo, de realizar una pregunta más concreta, los peritos le dijeron al gobierno que informe sobre otras facilidades diferentes de las licencias sindicales de las que gozan los representantes de las organizaciones de empleados públicos para el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. O sea, por lo tanto, da por sentado que derecho a las licencias tiene, en virtud de lo que dice la ley, y le pregunta, bueno, además de la licencia, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, la recaudación de las cotizaciones sindicales, el acceso sin dilación a la dirección y al lugar del trabajo, la disponibilidad de locales, materiales de oficina, disponibilidad de carteleras, etc. O sea que ya los peritos dan por sentado que ese derecho de licencia lo tiene. Bueno, como dice usted, pago por la organización sindical, no es una licencia, entonces la licencia sindical está otorgando al empleador esa posibilidad de hacerlo. Eso cabría señalarlo, indicarlo a los peritos para que entiendan que las licencias se gozan solamente si las paga la organización sindical, por lo que usted nos informa. El Comité de Libertad Sindical también se pronunció sobre el tema de las licencias y dijo que en el párrafo 1111 de su recopilación de decisiones y principios que está en línea, dijo que
la concesión de facilidades a los representantes de las organizaciones de empleados públicos, entre otras. Por tanto, la concesión de tiempo libre tiene como corolario el garantizar un funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. Tal corolario implica que pueda existir un control de las solicitudes de tiempo libre para ausentarse durante las horas de trabajo por parte de las autoridades administrativas competentes, únicas responsables del funcionamiento eficaz de sus servicios. Es decir, tienen que otorgarse permisos, pero no tienen que impedir el buen funcionamiento de la administración. Ha habido muchos casos, por ejemplo, si uno va al Poder Judicial en Argentina, hubieron muchos casos ante el comité en el que decía, estamos haciendo uso de nuestras licencias, bueno, pero no quedaba nadie, entonces pues, estaba afectando el servicio en la administración pública. Tiene que haber licencia, además de la licencia para Brasil, los peritos pidieron mayor información de qué otras facilidades gozan. Es decir, las organizaciones de trabajadores de Brasil pueden informar a los peritos de la situación en relación con el goce de las licencias. Eso va a ser tenido en cuenta en el marco de lo que es el convenio 151. Como ustedes ven, ya la Comisión de Peritos está haciendo algunas preguntas. Por supuesto que los estados, cuando ratifican los convenios de la OIT, están obligados a cumplirlos. Algunos de manera directa no les hace falta transformarlos por medio de una legislación nacional. El Uruguay durante muchísimos años aplicaba el convenio 87 directamente, sin ningún tipo de reglamentación, el convenio 98 también, y si había un problema de discriminación antisindical, acudía directamente a la justicia invocando el convenio referido. En Colombia es necesaria, en principio, la ley nacional que le va a dar entrada a ese convenio. También hay convenios que reclaman legislación, otros que no. En el convenio 87 nadie le reclama al Estado que tenga una legislación específica que garantice el derecho de sindicalización y el derecho de asociación de los empleadores. Se puede hacer de manera directa si quieren. Algunos lo hacen, otros no. Vuelvo a insistir, los órganos de control tienen que estar bien informados por ustedes. Lo que no tienen que estar es inundados de quejas, porque entonces nos pasa lo que ustedes ven en las estadísticas. ¿Y eso qué efecto puede tener? Y el efecto que yo les señalaba en relación con Colombia y ese caso famoso. ¿Qué pasó? A partir de que el momento de que la Corte Constitucional consideró que la libertad sindical formaba parte del bloque de constitucionalidad y que las recomendaciones del Comité de Libertad sean obligatorias, hubo una invasión de quejas. Bueno, recuerden que el comité es tripartito, el Comité de Libertad Sindical. Para volver a recomendar un reintegro, lo va a mirar con detalle, porque los efectos no queridos, o sea, ha sido espectacular para el caso colombiano, para el sistema de control. Bueno, es interesante saber que si, yo recuerdo en una visita de misión de contactos directos a Colombia, en las empresas varias de Medellín, se nos señaló, ustedes tienen que tener cuidado con lo que están diciendo porque ustedes están provocando esto a nivel nacional e internacional. Bueno, nosotros no provocamos nada. En todo caso fue su Corte Constitucional la que lo decidió. Los órganos de control de la OIT nunca dijeron que las recomendaciones eran de cumplimiento obligatorio. En Colombia lo consideraron así, pero las recomendaciones no dicen que tienen fuerza vinculante ni que son obligatorias. Cada Estado le tiene que dar la prioridad y la importancia que tienen estos órganos de control que hacen el control de las aplicaciones que ustedes han ratificado y que son considerados fundamentales. Entonces, por eso es que hay que hacer, como les decía antes, un uso estratégico, participar y pensar cómo se usa a nivel nacional. Cómo se usa a nivel nacional es obligación de cumplir los convenios que libremente se han comprometido a ratificar. Nadie obligó a Brasil a ratificar los convenios 151 y 154. Y si uno ratifica los convenios están para ser cumplidos a partir de qué momento de que uno los ratifica. Muchas gracias. Fernando, com relação a essa questão, né, do cumprimento das convenções internacionais, o Supremo, já com a emenda 45, já havia modificado a sua jurisprudência tradicional, né, abandonando o critério da paridade e adotando a supralegalidade. Então, as convenções sobre direitos humanos, né, e como
as convenções fundamentais, 87 e 98, elas são complementadas por outras convenções, nós podemos dizer que essa Convenção 151 também trata de direitos fundamentais, inclusive no artigo 9º da Convenção 151, a previsão expressa de assegurar os direitos fundamentais aos trabalhadores. Tá? Então, seria uma convenção de direito fundamental. O problema é que, muitas vezes, essas convenções não são implementadas pelo próprio judiciário. Tá? Agora, como é que eu vejo essa questão da 151 e da licença do dirigente sindical? Diferentemente da iniciativa privada, que aí você pode ter uma negociação coletiva para tratar da liberação remunerada ou não, até porque, na iniciativa privada, o conflito ele é mais presente. Né? Por exemplo, o empregador da iniciativa privada ele não está obrigado a adotar todas as facilidades para o empregado fazer greve, se organizar, né? Não, vamos cruzar os braços aqui e vamos promover essa greve. Né? Ou seja, o empregado vai defender o seu interesse. Então, tem um conflito aí mais evidente. Né? Ele não está obrigado a facilitar, em todos os sentidos, o direito de greve do trabalhador. O que ele não pode é interferir para inviabilizar, né? Mas ele não vai promover. Já o Estado, com relação à liberdade sindical, ele tem não só a obrigação de não interferir, mas de promover. Então, pensa bem, o Brasil ratificou a Convenção 151. É interesse nacional que a Convenção 151 seja implementada. Então, a licença do dirigente sindical ela é elemento essencial para que essa convenção seja observada. Se o dirigente sindical ele vai ter prejuízo, ele não vai ter nem esse tempo computado como tempo de serviço, não vai ter contribuição previdenciária, na verdade, você está intimidando. Quem é que vai querer a licença sem remuneração, ainda que tenha a remuneração do sindicato, mas isso não cobre, porque, né, tem os reflexos. Então, isso, na vida profissional da pessoa, é muito prejudicial. Então, na minha opinião, a possibilidade de exigir... Né? E aí, no serviço público, às vezes, se coloca essa contraposição. O direito de greve, o interesse público, o interesse da população que está sendo prejudicada. Mas, muitas vezes, uma greve no sistema de saúde ela não pode ser considerada contrária ao interesse da população, porque, se você elimina a greve, você tira um instrumento democrático de melhoria das condições gerais de prestação daquele serviço. E um elemento fundamental para esse serviço ser prestado adequadamente é que o trabalhador seja um profissional habilitado e respeitado, que tenha os seus direitos reconhecidos, seja bem remunerado. Né? Como é que um professor universitário, um professor de ensino fundamental, ensino médio, ele pode prestar um serviço de qualidade para a sociedade se ele é desrespeitado pelo Estado? Ele não tem os seus direitos reconhecidos, ele tem um salário miserável. Não tem país que tenha educação de qualidade com um professor mal remunerado. Isso é um absurdo. Até teve ministro aí falando que professor brasileiro tinha coisa demais. Eu não sei de onde tiraram isso, que absurdo foi esse. Então, assim, tem todos os elementos para você superar essa contraposição, que é muito jogada, essa retórica do conflito no sentido negativo, para... demonstrar um prejuízo ao interesse público. Então, acho que seria por aí. Com relação à emenda constitucional, foi a pergunta do como é que é o nome dele? Do Rodrigo. Ô, Rodrigo, nos países que têm uma efetiva negociação coletiva na administração pública, geralmente não tem essa previsão constitucional. E acho que seria difícil ter uma previsão como essa, porque nossa tradição é legalista, o Estado não vai abrir mão, né, da previsão legal, da lei orçamentária para chegar. Isso aí tem que ser cumprido automaticamente. Então, geralmente, quem implementou a negociação coletiva no serviço público, inclusive tratando de questões econômicas, né, tratou no plano infraconstitucional e não no plano constitucional. Tentar aqui brevemente falar das indagações. Sobre a força dos instrumentos, como as convenções da OIT, força jurídica disso, na verdade, eu não vejo nenhuma necessidade, pelo menos dos que eu conheço, por exemplo, a Convenção 151, não há, como decorre até do que eu já disse antes na minha fala, nenhuma necessidade de alegar preponderância, porque não existe absolutamente nada no ordenamento jurídico brasileiro que se coloque contrário a essa recomendação. Então, esse conflito não existe.
no meu modo, como eu disse, o direito de negociação ele já está no texto constitucional. Ele não existe a expressão negociação coletiva explicitada lá no artigo 37, mas ela decorre do texto constitucional. E, portanto, não existe nenhum conflito nesse aspecto. Dentro disso, é interessante a gente observar o seguinte: um dos argumentos que se utiliza para dizer que negociação coletiva não é possível entre servidor público e Estado é o princípio da legalidade. Isso, eu não sei, de alguns eu até admito que seja um pouco de desconhecimento, mas de outros eu acho que é uma mistura de coisas proposital exatamente para inventar um fundamento, que é o seguinte: são coisas distintas o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. São coisas distintas. O princípio da legalidade indica que se deve atuar de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, ou seja, o princípio da legalidade, obviamente não nos tempos atuais, é o princípio da juridicidade, ou seja, deve-se obediência ao ordenamento jurídico como um todo, a começar principalmente da Constituição. E o princípio da reserva legal é outra coisa. O princípio da reserva legal significa que determinada matéria só pode ser tratada em lei, no sentido formal, lei formal, produzida no processo legislativo. Ora, inúmeras vezes o Estado ou os particulares podem agir legalmente, mas sem necessariamente que a sua conduta esteja prevista numa lei no sentido formal. Então, por exemplo, quando a administração pública contrata obras, contrata serviços, cria as cláusulas contratuais, ela está agindo de acordo com a legalidade, porque a contratação administrativa para obras, serviços, fornecimento, faz parte do ordenamento, está prevista no ordenamento jurídico, que é um modo legal de atuar. Portanto, se a administração pública negociar coletivamente, estabelecer acordos que possam ser cumpridos imediatamente, dentro daquilo que eu disse, ou possam ser base para proposições legislativas a serem enviadas para o parlamento, tudo isso estará dentro da legalidade, porque o princípio da negociação coletiva me parece decorrer da Constituição e hoje faz parte do ordenamento jurídico também pelo fato de termos adotado a Convenção 151. Tudo isso é dentro da legalidade, né? Então, vejam os senhores, por exemplo, o seguinte: hoje, o direito administrativo, já faz uns anos, o direito administrativo brasileiro, internacionalmente, mas especialmente no Brasil, fala-se muito em contratualização, em concessualidade. Por exemplo, cada vez mais se expande a possibilidade da administração pública resolver litígios contratuais mediante arbitragem. Agora, percebam que isso só é admitido pela teoria do direito administrativo em relação aos empresários privados. Então, não há nenhum problema o Estado estabelecer contratos, acordos, fazer arbitragem, se é para resolver um problema de um contrato de obra, de fornecimento com um empresário privado. Agora, se falar que ele vai fazer um acordo com os trabalhadores do serviço público, aí o pessoal pensa assim, é o fim do mundo. Quer dizer, esse é o viés tradicionalista, autoritário do direito administrativo que eu fiz referência na minha fala. Portanto, não vejo nenhuma necessidade de, nesse caso aqui, alegar a Convenção de Viena, porque tudo está, no meu modo de ver, já decorrente da Constituição. Quanto à emenda constitucional tornando imediatamente obrigatório o que for acordado, em tese é possível. Não vejo, no entanto, perspectivas disso nenhuma no momento. E, de qualquer maneira, esta emenda constitucional não vejo como fugir a um condicionamento básico, que obviamente, aquilo que fosse acordado só poderia ter força imediata se houvesse lastro orçamentário, né? E acho que não dá para fugir dessa questão. Mas há países em que isso é possível. Aliás, diga-se de passagem que o aspecto remuneratório em diversos países é plenamente passível de vigência imediata a partir do acordo. Às vezes não são essas as questões, às vezes, que são levadas com proposições legislativas. Isso depende de cada país. Em tese, portanto, se norma constitucional previsse, poderia, repito eu, desde que isso se harmonizasse, no meu modo de ver, com o aspecto orçamentário que também está na Constituição. E, respondendo à pergunta
que também foi feita aqui na mesa a respeito da integração com outros movimentos sociais. Bom, não sou um expert em estudar os movimentos sociais, mas eu, como observador, eu vejo que há mudanças significativas, há novas formas de expressão dos movimentos sociais, e eu acho que é sempre bom que as antigas formas se renovem, como o caso dos sindicatos, e, sem dúvida, atuem em consonância, se for o caso, se os objetivos políticos forem coincidentes com esses novos movimentos. Mais alguma inscrição? Então, acho que a gente já pode ir encerrando. Pode vir, Ana. Ana Lago. Então, a gente não sabe nem por onde começar, né? Porque são tantas as questões que a gente tem para levantar. Em relação à questão do mandato classista, eu acho assim que a gente teve uma reunião com o governo, o Ministério do Planejamento, e o governo disse que estava cumprindo a Lei 8.112, lá dizia que não pode permanecer em folha o servidor que é liberado para mandato classista. Então, a gente tenta ir para uma mesa da negociação, que não existe negociação, para começar. Aqui, Horácio, fala que o governo diz que está criando mesa da negociação lá em 2013 e que essa negociação é para tentar fazer acordos, né? Só que não existe negociação. Existe imposição. O governo chama uma mesa de imposição. Os trabalhadores não acordam, fazem a greve. Vem a força policial, né? A tropa de choque, não é nem força policial, é tropa de choque. E quem participa do movimento de greve vê assim que os estacionamentos dos ministérios, quando a gente está em greve, estão cheios, embaixo do estacionamento, de tropa de choque com cavalo. Então, quando a gente vai para uma greve, a gente sabe que vai enfrentar isso. E, ultimamente, tem acontecido isso. Então, não existe negociação, né? E num governo que a gente achou que houvesse negociação, que pudesse ter negociação. E agora a gente sabe que vai enfrentar um governo bem mais conservador e liberal, etc., etc. Tudo que a gente tenta fazer para negociar ou para buscar o entendimento com o governo não existe. Então, mas existe, sim, quando uma entidade federal chama os trabalhadores ou informa aos órgãos que aquela entidade, que aqueles trabalhadores vão fazer greve, já existe o interdito antes de que haja greve. Então, é um absurdo, porque a entidade informa que vai à greve e os servidores já estão proibidos de fazer a greve, de participar, de chegar nos seus locais de trabalho para mobilizar a categoria. Então, essas questões todas é que a gente está vivendo no Brasil hoje. E eu acho que isso, sim, a gente tem que denunciar. A gente não pode permanecer com isso. Então, agora está a questão dos estudantes, que eles sabem que vai acabar com a PEC 55, não vai ter mais verba para educação, pesquisa, etc., etc. A lei da mordaça está aí. Os pesquisadores da CNPq denunciaram que vão ser restringidas as verbas e foram chamados no gabinete para responder pelo que eles estavam falando. Então, é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, não existe negociação, não existe projeto de mudança, existe, sim, projeto do governo, tanto do anterior quanto do atual, de limitar os direitos dos trabalhadores, como a gente sabe, e restringir o direito de greve. Hoje era um dia em que os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada deviam estar nas ruas, porque eles vão perder uma série de direitos. E não vão porque sabem que, se forem, vão perder mais direitos ainda. Ou estão com medo de ir para a rua. Então, o governo vem restringindo o direito de greve, que não existe, porque não está regulamentado, né? Não existe. Não existe a negociação. E tu vai para o judiciário, que vocês bem falaram aqui, é o que a gente sabe. Mas, quando é para discutir as questões deles, eles permitem que os trabalhadores façam greve se for de conveniência deles. Que ocupem o Congresso, como a gente foi, né, como os servidores pudessem entrar. E a outra questão é o Congresso Nacional, que hoje a gente não consegue nem entrar mais dentro dele, né? Se tem qualquer discussão lá
que envolve o trabalhador e que a gente pudesse ir lá para fazer pressão, a gente não consegue entrar. O Congresso é fechado para nós. E a gente assim tem que implorar para os companheiros deputados e senadores para conseguir entrar, que eles permitam, e assim, e é um vexame que eles passam, porque eles têm que pedir permissão para a polícia do Congresso liberar a gente entrar. E, às vezes, eles têm que descer na portaria, nos buscar para entrar, que foi a questão da PEC 241 e do PL 257. Então, assim, o Brasil está vivendo um estado de exceção, de retirada de direitos e de violação de direitos, porque a gente não consegue nem entrar na nossa casa, que é a casa legislativa. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que, sim, denunciar o que está acontecendo no Brasil, porque isso aqui só vai piorar. E se a gente não denunciar, a gente vai ser omisso. E os companheiros das organizações sociais, dos movimentos sociais, eles foram cooptados e incentivados a se desmobilizar nesse período todo, porque era do interesse do governo anterior. E agora, acredito e espero que eles voltem a fazer ou a se contrapor como era antigamente, quando a gente buscava um país diferente que a gente não conseguiu, pela traição que foi feita, de construir esse país. Obrigada. Cláudio. Boa tarde mais uma vez. Talvez seja uma pergunta ingênua, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos colegas que nos brindaram aí com essas brilhantes intervenções. Muito se discutiu um tempo de que a ratificação da Convenção 151 ela não resolveria o problema da negociação coletiva no âmbito do setor público, porque ela se tratava de uma norma programática, uma norma em que ela enuncia alguns princípios, enuncia algumas regras, mas dependeria de uma regulamentação específica para que ela tivesse concretude. Pela exposição do Horácio, ele nos alertou que a principal convenção para a negociação coletiva é a 154, que não faz sentido você ter apenas a 151 ratificada se você não tiver a 154, que de fato é a convenção que trata do efetivo direito de negociação coletiva, excetuando apenas as Forças Armadas e as polícias, na medida em que não exclui, mas, né, enfim, poderá o governo até implementar para essas duas forças. Pela experiência de vocês, há algum lugar em que, de fato, não há essa regulamentação da negociação coletiva no setor público e, portanto, ela é auto-aplicável e não apenas programática? E até se tem... porque são poucos países que ratificaram, como o Horácio se referiu. Ou se, de fato, a gente depende mesmo de uma lei para efetivar isso. E a outra pergunta aí é para você, Horácio, porque você se referiu, de uma forma muito pertinente, e nos convidou a isso, a que nós fizéssemos comentários, né, sobre a aplicação das convenções dentro daquela periodicidade que a OIT estabelece. 3 anos agora para as convenções fundamentais e 5 anos para aquelas convenções que não são fundamentais. Pelo que eu me recordo, quem tem legitimidade em nome dos trabalhadores para fazer esses comentários são as centrais sindicais. E então nós teríamos, aí uma questão mesmo de dúvida, nós teríamos aqui as nossas entidades sindicais de servidores públicos encaminhar esses comentários para uma das centrais sindicais que tem essa legitimidade para fazer esses comentários. Eu queria apenas que você fizesse esse comentário e nos esclarecesse isso. Obrigado. Para o Francis. Eu vou pegar o gancho que a Ana falou agora sobre o judiciário. E também na fala do professor Horácio, ele comentou sobre esse precedente da importância da Corte Constitucional Colombiana
ter tomado uma decisão tão impactante. Isso me traz uma coisa que me incomoda, é que o nosso órgão judiciário brasileiro máximo, ele tem a mesma estrutura desde o Império. Ele é formado da mesma forma, a forma de composição da indicação é a mesma desde o Império. Ou seja, nós não temos uma corte constitucional no Brasil. Até que ponto isso interfere, e se a OIT tem alguma reflexão sobre isso, alguma recomendação? Porque a impressão que me dá é que qualquer garantia de direito tem que ser judicializada, quando o papel dos tribunais constitucionais não é da esfera judicial, e que contribuiria muito para a efetivação desses direitos sociais. E se há algum acúmulo de discussão, claro que a pergunta é extensiva aos três. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias nuevamente por las preguntas. Voy a empezar en relación con el comentario de la Comisión de Expertos y la cuestión relacionada con que se tomó nota de lo que el Gobierno estaba informando en materia de aplicación del Convenio 151 y en particular de que existen mesas de negociación en diferentes ámbitos. Lo señaló aquí la representante de la Federación. Bueno, aquí este comentario, como decía yo, es de 2014 sobre la base de lo que informó el Gobierno. Entiendo perfectamente su afirmación de que la negociación colectiva no existe. Existe de alguna manera un poco desordenada y que luego van a la huelga y que luego a la intervención policial. Yo creo que esa información específicamente de cómo funciona la negociación colectiva en la administración pública, que está muy bien, diríamos, detallada en el artículo de Luis Fernando, creo que es lo que las organizaciones de trabajadores del sector público en particular deberían informar a la comisión de peritos. Yo me animaría a decir con una descripción detallada de qué es lo que no existe aquí. Lo que no existe es un sistema reglamentado, existen algunos acuerdos en algunos sectores donde tienen ánimo, ganas, sector federal, algún estado, pero no hay una reglamentación de la negociación colectiva en definitiva, y sobre todo lo que no hay o lo que no funciona parecería ser, es lo que dispone el artículo 8 en cuanto a un mecanismo de diálogo, de resolución de conflictos. Quizás eso nos llevaría a limitar la huelga, porque la huelga, como decimos, no está prevista en el Convenio 151, pero es un derecho fundamental previsto en su Constitución y en muchísimas otras constituciones más. Pero para dar aplicación al 151, lo que hay que tener, y al 154, es un mecanismo de negociación, dando cumplimiento al artículo 7 del 151. Ustedes ya tienen la negociación prevista, así que ya han ratificado el 154. Lo que claramente hay que determinar es que no hay, en incumplimiento del convenio, un mecanismo de negociación reglamentado que eso impide, obstaculiza la negociación colectiva, y no hay un mecanismo de resolución de conflictos en el que las partes puedan confiar. Si hay alguno, claramente ustedes no confían y parece no funcionar. Eso es lo que hay que manifestar. También está vinculada con una reflexión que señalábamos acerca de los comentarios, las observaciones que pueden enviar las organizaciones de trabajadores y de empleadores a la comisión de peritos. 3 y 5 años. Es cierto, es mucho, hay que hacerlo. Por ejemplo, este año, decíamos, los peritos van a examinar la aplicación del convenio 98. No hay comentarios este año de organizaciones de trabajadores o de empleadores. Pero, sin embargo, en 2013, la última vez que lo examinó, la comisión tomó nota de que existía para los funcionarios no adscritos a la administración pública, el Consejo de Relaciones de Trabajo funcionaba tratando de promover la negociación colectiva. La comisión de expertos le pidió al gobierno que informe sobre un proyecto de ley que se había informado que estaba en curso y que iba a otorgar la negociación colectiva a los no adscritos a la función pública. ¿Dónde estará ese proyecto? El gobierno tiene que informar. También los trabajadores y empleadores podrían haber informado diciendo, mire, ese proyecto está muerto. Hay tiempo de hacerlo para la próxima. ¿Y qué pasa si entonces decimos
3 y 5 años es mucho. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden enviar comentarios, observaciones sobre la aplicación en lo que se llama fuera de ciclo, pero hay que justificarlo de una manera tal que los peritos puedan decir la gravedad de estos comentarios ameritan un tratamiento fuera de ciclo. La próxima vez que Brasil tiene que enviar una memoria sobre el convenio 151 es en el año 2019. Falta bastante. Entonces, si la situación empeorara, siempre pueden enviarlo pidiendo que se traten fuera de ciclo. También se puede hacer en el marco del Comité de Libertad Sindical, ese órgano tripartito. Claro que si se trata de un problema legislativo, es más para la Comisión de Peritos que para el Comité de Libertad Sindical. Otra de las preguntas era el tema de la falta de corte constitucional. Bueno, no todos los países tienen corte constitucional, tribunal constitucional. Su vecino mismo, Argentina, no tiene corte, ni siquiera tiene sala, tiene una Corte Suprema con 5 jueces. Ahora, eso no les ha impedido de ninguna manera tratar la aplicación de los convenios 87 y 98 y señalar que varios artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales violan y no están en conformidad con el convenio. En el caso argentino ocurre que no tiene aplicación erga omnes, entonces es para el caso concreto, pero desde ya que en seguimiento a eso hubieron muchos casos que vinieron detrás y un gobierno serio debería modificar la ley. Sí, porque cualquier aplicación de la ley donde luego se recurre invocando el fallo anterior, van a tener que reconocer la inconstitucionalidad, pero no es un impedimento de ninguna manera. Hay estados que dan aplicación directa con acuerdos en el sector público. En el Reino Unido están lo que se llaman los acuerdos de caballeros. No les hace falta una ley. Son los acuerdos, hoy alguien lo mencionaba aquí, a veces se alcanzan acuerdos en el sector público, no sé si aquí o en el almuerzo, pero luego de largas negociaciones y de huelgas, se alcanza un acuerdo y después eso se tira a la basura, llega a planeamiento y planeamiento dice no tenemos plata, esto es una idea totalmente alocada. Eso, bueno, los acuerdos de caballeros no son así. Por eso también hay muchos países nórdicos que una vez que pactan un acuerdo en el sector público también está lo que se llama la paz social. Ahí mismo no hay huelgas, se terminó porque hemos alcanzado un acuerdo y hay que resolverlo. Y si hay un conflicto lo vamos a resolver ¿cómo? Por medio de lo que el artículo 8 dice, el reglamento de mediación o de resolución de conflitos. Creo que cubrí las preguntas, pero había otras para los colegas, me pareció. Bom, com relação à colocação da Ana, estou de acordo. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil em que os valores democráticos se perderam, né? Então, se retira direitos da população sem qualquer possibilidade de debate com relação às propostas, né? Nós não fomos consultados, não participamos, pelo contrário, as coisas são, inclusive, né, encaminhadas de maneira para que não haja qualquer possibilidade de debate público. Isso vai, né, com a retirada, vai consolidando todo um poder aí, principalmente, né, daqueles que têm mais força nas dinâmicas da sociedade, né, que hoje em dia são os grandes empresários, e parece que o Estado está realmente como um braço do grande empresariado, né? Eu não gosto nem de dizer assim o empresariado em geral, porque nós temos vários tipos de empresários, né? Vários estão também sofrendo com toda essa dificuldade que a gente tem passado, assim como os trabalhadores também nós temos várias categorias, né? Tem uns sofrendo mais, outros sofrendo menos. Então, eu estou plenamente de acordo com esse posicionamento. Com relação ao caráter programático, na verdade, essa conclusão de que tal norma é programática, né, ou é de eficácia plena, ou então contida, tudo isso resulta de uma interpretação, né? E quando você chega à conclusão de que uma norma é programática, você está fazendo o quê? Você está simplesmente colocando de lado aquela opção, aquela deliberação, né? Essa era a tese de Carl Schmitt na Constituição de Weimar. Foi uma Constituição rica em direitos sociais, mas que ficou no papel, justamente porque o Carl Schmitt dizia, não, isso aí são compromissos dilatórios, né, para evitar os conflitos na sociedade. Mas não tem necessidade de serem observados, né? Isso pode ser empurrado para frente. E a norma programática é a mesma coisa. Se decide, mas se retira a força. Então, para mim, norma programática nada mais é do que
uma posição no sentido de não cumprir aquilo que foi deliberado, né? E as convenções da OIT, elas têm força normativa, não tenho dúvida com relação a isso. O Supremo até chegou a falar que a 158 era uma norma programática, né? Mas aí está lá a discussão, né, se a denúncia da convenção é válida, não é. Talvez até já mudando a perspectiva de que não é tão programática assim, talvez produza algum efeito interno, né? Então, tudo isso é uma questão de interpretação. Não acredito muito nessas classificações, principalmente aquelas que retiram a força das deliberações fundamentais, né? E com relação a... Bom, aí foi para o Horácio, né, a pergunta do... Breves considerações. A respeito do caráter da Convenção 151, me parece que todas as convenções da OIT têm, digamos assim, um aspecto de generalidade mesmo nas suas definições. E não me parece que pode ser diferente, porque, sendo uma organização mundial, uma organização internacional, ela procura estabelecer parâmetros dentro de soluções de compromisso, né? Ou seja, não há como se estabelecer normas detalhadas quando se está estabelecendo isso para os mais diferentes países do mundo. Então, me parece que é isso. Agora, acho que a aprovação da adesão à Convenção de 151 da OIT não é pouca coisa, não. É muita coisa na conjuntura que vivemos. O meu receio, e não vou me surpreender, infelizmente, é se o Supremo Tribunal Federal vir dizer que a adesão é inconstitucional porque ela não é comportada no ordenamento jurídico brasileiro, sabe? Esse que é o perigo que nós corremos, na minha opinião. Agora, por isso eu frisei que é preciso trazer essa regulamentação, é importante regulamentar isso internamente. Por isso eu frisei os projetos que estão no andamento do Congresso. Por isso salientei esse projeto que na verdade conheço vários, né? Mas esse que recentemente foi aprovado, senadora Anastasia, que eu acho que por várias razões, né? E repito, até pelo fato de partir de um importante membro da base do governo atual no Senado, que é importante trabalhar a aprovação desse projeto, ainda que todos irão enxergar limitações, mas não tem uma ilusão de que o caminho tem que ser esse, ou seja, nós não vamos mudar as coisas da água para o vinho do dia para a noite. Então, eu acho que a adesão à Convenção 151 da OIT ainda é pouco, mas já é pouco e é muito ao mesmo tempo, né? Ou seja, desejaríamos mais, mas já é um passo significativo dentro das circunstâncias da conjuntura que temos vivido aí. Então, eu acho que... E a outra coisa que eu acho que está... A conclusão que eu chego aqui, né, do debate com o doutor Horácio, é que, provavelmente, eu estou vendo que os sindicatos, os movimentos sindicais brasileiros estão utilizando muito pouco as possibilidades que existem junto à OIT. Também aí não podemos criar ilusões. É evidente que o recurso à OIT ele não vai garantir a resolução do problema, mas é mais um passo a ser dado, ou seja... É preciso utilizar os instrumentos todos que estão à disposição. Eu vejo um vazio no controle de convencionalidade, né? Porque o Supremo não faz, o TST também não faz, recurso de revista é por violação à lei, Constituição, então não aceita, não tem expressamente violação à Convenção Internacional. Então, eu acho que falta isso, o Supremo assumir isso aí, o TST também, já que fica nesse meio do caminho, né, entre a Constituição e a lei, os dois têm que defender essas convenções internacionais. O que não tem sentido é fazer, né, o compromisso lá fora e internamente admitir que não seja observado. Mas Gracias. Solo para complementar también, no respondí a la pregunta de las organizaciones sindicales que pueden presentar observaciones. Y eso es interesante señalar que no tienen por qué ser las centrales sindicales las que envíen las observaciones sobre la aplicación del convenio a la Comisión de Peritos. También pueden ser federaciones o sindicatos. De hecho, yo les señalaba, por supuesto, si están apoyados por las centrales, nacionales o internacionales, tienen un peso relevante. Pero no es exclusivo, estamos hablando de comentarios a los peritos, ¿no?
Si ustedes ven lo que yo les entregué, la solicitud directa del 154, que hablaba del Sindhoresp y el Contratu, que son el Sindicato de Trabajadores de Hoteles, Bares, ellos presentaron comentarios. Y interesante lo que dijo el gobierno ahí y de lo que tomó nota la comisión de expertos. El gobierno dijo que sugería a las partes que soliciten la ayuda del Ministerio de Trabajo y Empleo para la instalación de una mesa de entendimiento para resolver el problema por la vía del diálogo. Probablemente si existiera el mecanismo previsto en el artículo 8 del 151 no tendríamos ni que estar sugiriendo nada. Sugeriría que se recurra a la instancia que ya exista. Pero bueno, es por un lado también puede ser una invitación a que, ¿por qué no?, pongamos una mesa de diálogo que nos permita resolver ese problema. Solo quería ampliar en ese punto. Bem, não tem mais inscrições, então eu vou convidar os integrantes da mesa a fazerem o encerramento, enfim, das suas falas, se desejarem. Lo primero, les agradezco muchísimo la paciencia por la tarde de hoy. No escuché ningún ronquido, como me pasó con mis colegas. Ya eso está bastante bien. Por mi parte, agradezco las preguntas, el interés que ustedes tienen. Les recomiendo firmemente, como les decía en el día de ayer, pequeños pasos que logren grandes logros. Las propuestas de aquí de la mesa me parecen interesantísimas, los proyectos de ley en cursos, los voy a leer, espero conseguir el proyecto del senador Anastasia, leer los fallos, voy a transmitir sus inquietudes, pero los insto, les sugiero que estudien todas las maneras posibles para, por medio del diálogo nacional, poder abordar esta problemática paso a paso, con la esperanza de que el paso a paso no sean 30 años, como contaba nuestro colega de Colombia, hasta lograr ese. Pero hoy en día el ejemplo colombiano es un ejemplo señalado por los expertos como negociación simple, reglamentación simple, y empecemos a negociar y veamos a dónde vamos. Entonces, muchísimas gracias por toda su participación. Me voy a quedar con ustedes para ver qué tipo de conclusiones ustedes recomiendan y asumen para seguir en el futuro. Muchas gracias. Eu queria também agradecer a oportunidade de ter participado desse grande evento, né, um tema apaixonante, e que a gente acaba se dedicando a ele, né, por um período longo, e também levo para Brasília aqui várias considerações, várias reflexões, e isso estimula, né, a gente a seguir adiante. Eu sei que vivemos um momento difícil, mas, apesar de tudo isso, não podemos perder a esperança, né, de conseguir realmente garantir as condições de trabalho, a melhoria das condições sociais de todos os trabalhadores. Isso parece que deve ser o norte, né, de quem atua nessa área do direito do trabalho, sem desanimar, sem se conformar e achar que está tudo perdido. Estou à disposição lá em Brasília, na Procuradoria-Geral do Trabalho. Quando forem a Brasília, me façam uma visita, sala 1405. Muito obrigado. Também agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado desse evento, muito enriquecedor, aprendi muito com todas as intervenções, e também fico à disposição, se puder ser útil aí pela frente. Muito obrigado.